Olá, boa tarde para você que está nos acompanhando. A gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Agora são 13 horas e 50 minutos, 1 hora e 50 minutos, nesta tarde de terça-feira chuvosa aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai Gaúcho. A gente está ao vivo porque agora à tarde, logo mais, a gente vai ter a coletiva de imprensa com o novo bispo aqui do município. O bispo aí, o Dom Admir Antônio Mazzali, que é o 4º bispo da diocese aqui de Erechim. Temos a presença nesta tarde do meu colega repórter Leandro Zanotto, que está lá no Santuário de Fátima aqui do município. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Natan. Boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Bom Dia. Um dia muito especial e muito feliz para a comunidade católica aqui de Erechim, de toda a região do Alto Uruguai, que passa a receber agora o 4º bispo da diocese aqui de Erechim. Daqui a pouquinho o Dom Admir Mazzali vai sentar naquela mesa, que está aqui logo ao fundo, e dali vai se pronunciar oficialmente através de vários veículos de comunicação, inclusive ao vivo aqui por essa transmissão da TV Bom Dia, vai estar falando aí pela primeira vez de forma oficial para a comunidade como novo bispo da diocese de Erechim. Dom Admir Mazzali, que foi ordenado aí no último dia 20 de junho, lá no Paraná, e chegou ontem à tarde aqui em Erechim, né? Agora já está prevista a sua primeira missa, que acontece na Catedral São José, no próximo domingo, às 16 horas. A principal orientação é que as pessoas acompanhem pelos veículos de comunicação, pela TV, aqui Bom Dia, por rádio, se não puder, para que não haja também aglomeração de pessoas, mas também será um momento muito especial, né? Nesse momento, o bispo já está aqui no seminário, conversa com alguns padres, alguns representantes de veículos de comunicação, aguardando aí o início, às 14 horas, quando está previsto o início da transmissão oficial desse momento, dessa celebração tão importante, né, dessa coletiva de imprensa, Natan. Tá certo, Leandro. Logo mais a gente te aciona novamente aí, o momento em que a gente vai transmitir aqui pela TV Bom Dia. Fique ligado aqui com a gente hoje. Aí então a gente vai ter a live, né, a transmissão ao vivo lá do santuário. O Leandro Zanotto está lá para trazer as informações a respeito aí então da coletiva de imprensa com o novo bispo aqui de Erechim, o Dom. A gente tem aqui, me fugiu o nome. O Dom Admir Antônio Mazzali, que é o 4º bispo da diocese aqui do nosso município. Eu vou ler um histórico até que a gente tenha o sinal lá do Leandro, né, quando vai começar a coletiva de imprensa com o bispo. Então ele nasceu no dia 16 de maio de 1966, em Ouro Verde do Piquiri, no município de Corbélia, no Paraná. Ele fez estudos, né, os seus estudos primários em Ouro Verde, lá na cidade, que obteve licenciatura em filosofia em 1988. Em fevereiro de 1989, ele foi para Curitiba, na comunidade dos seminaristas do Oeste, no Paraná, onde cursou teologia, concluído em 1992. Foi ordenado diácono em 12 de julho de 1992, na paróquia Nossa Senhora da Penha, Corbélia, e no dia 5 de dezembro do mesmo ano, na mesma cidade, foi ordenado presbítero por Dom Armando Sírio, arcebispo de Cascavel, já falecido. Dom Admir Antônio Mazzali, novo bispo da diocese, chegou no Rio Grande do Sul e fez um gesto que relembra Dom João II ao chegar aqui no Brasil. A gente tem imagens, Marcos, a gente pode colocar essa imagem para quem está em casa, do novo bispo aí, ele que beijou o chão, né, ao chegar no Rio Grande do Sul, né, este gesto aí tão belo. Eu lembro até que o Marcos organiza aqui para a gente, eu acho que está no dia de ontem, Marcos, nos arquivos da TV Pronto. A gente tem a imagem, depois a gente vai ver se a gente coloca aqui, esse gesto tão bonito. Eu lembro para você que você pode participar aqui da nossa transmissão, compartilhando, né, curtindo e também deixando seu recado de bem-vindo, né, ao novo bispo. A gente tem um sinal ali do Leandro. Leandro, como é que está a movimentação por aí? Vai começar? Isso. Nesse momento começa a celebração oficial aqui. Nós não sei se nós já temos o sinal da transmissão aí, mas nesse momento começa aqui as orientações para de como vai funcionar pela assessoria essa entrevista. Bem aqui no canto, você pode ver já conversando ali com a assessoria, está Dom Admir Mazzali. Eu vou passar para cá, aguardando aí as orientações para começar essa coletiva de imprensa. E é um momento muito importante, como eu estava falando agora há pouco,
né? O Dom Admir, que é pela a Diocese de Erechim, a primeira diocese, ele que até então era o pároco da Catedral São José. Nós voltamos com você no estúdio, Natan. Tá certo, Leandro. A gente aguarda o sinal aí, então, o momento que a gente tem a coletiva, né? Todo o pessoal ali, veículos de imprensa, né? Jornalistas estão a postos já com as suas câmeras, a TV Bom Dia está lá, o Leandro Zanotto representando aí. E a gente observa que todo mundo está tomando os cuidados devidos, né, necessários, justamente a questão de distanciamento social, que é muito importante neste momento de pandemia, né? Essa foi a orientação também do Santuário da Diocese aqui de Erechim, né? As recomendações também seguindo o protocolo definido pelo governo do estado aí, com as devidas orientações. A gente tem um vídeo, vamos mostrar agora o vídeo do novo bispo, o quarto bispo da diocese aqui do município, quando ele chega no Rio Grande do Sul, ele faz um gesto muito bonito de beijar o chão. Vamos acompanhar. Muito bem, olha, um gesto muito bacana do novo bispo aqui do município. Você pode participar da nossa transmissão aqui pela TV Bom Dia, compartilhe, marque seus amigos, né? Dê as boas-vindas, diga de onde você está nos vendo, é sempre muito importante a sua participação. Para você que está chegando agora, a gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, agora são 13 horas e 57 minutos, 1h57 nesta terça-feira chuvosa aqui no Alto Uruguai. E a gente tem a informação aí que logo mais, marcado para as 14 horas do dia de hoje, a coletiva de imprensa com o novo bispo aqui do município, Dom Admir Antônio Mazzali, né, que vai acontecer logo mais. O Leandro Zanotto está lá neste momento, né, e a gente tem a informação aí, Leandro, quer dizer, o bispo já está aí sentado, a gente observa pelas imagens, né, vai começar logo mais? Isso mesmo, Natan. Já estamos aguardando o sinal encaminhamento oficial da assessoria aqui para liberar o início da entrevista coletiva. Dom Admir já está posicionado ali para aguardar o início e muitas pessoas estão acompanhando aí, né, essa nossa transmissão nesse momento importante para a Diocese aqui de Erechim, nessa terça-feira à tarde, uma terça-feira de muita cerração aqui em Erechim, de muita neblina, né, mas um dia muito importante aí para os católicos aqui da região do Alto Uruguai. Dom Admir, que vai ser o quarto bispo da diocese aqui de Erechim, foi ordenado aí no último dia 20 do mês passado, lá no Paraná, né? E agora chega aqui em Erechim, ele que chegou ontem à tarde, como você falava, um vídeo aí já viralizou nas redes sociais, o pessoal ficou muito feliz com a chegada do Dom Admir, que falava aí, e logo na sua chegada ao Rio Grande do Sul, pediu para o carro parar, e lembrou uma cena muito emocionante que os brasileiros têm no coração da chegada do Papa João Paulo II ao Brasil, que o Papa beijou o chão, e Dom Admir, lembrando aquele sinal, nos fazendo lembrar também, acabou beijando o chão do Rio Grande do Sul, dando as boas-vindas aí à diocese aqui de Erechim. Nós seguimos aguardando o sinal da transmissão oficial. Você vê a imagem da nossa câmera, que está posicionada um pouco distante aqui, e do início da transmissão da diocese. Mas voltamos com você aí no estúdio, Natan. Tá certo, Leandro. A gente segue acompanhando aí diretamente do Santuário de Fátima. Quando a gente tiver o sinal, a gente já coloca no ar, então, a coletiva de imprensa com o novo bispo. Seguindo aqui, para você que está nos acompanhando, Bruna Dreluc, seja bem-vinda. Também a Maristela Oliveira, boa tarde. Dando as boas-vindas também ao bispo. Muito bom, seja bem-vindo ao novo bispo de Corbélia, que nos conceda todas as bênçãos ao povo de Erechim, ao mundo, diz a Janízera Garbim, também a Clarice Salete Serafini,
manda boa tarde, diz que é de Erechim, também Ana Kelly Vargas aqui do município. Também tem boas-vindas aí, dita pela Rita Girelli de São Valentim, a Clarice Salete também nos acompanhando, Lorena Com, Deus o abençoe, todo mundo, né? O pessoal de Erebango também acompanhando, Joana de Conto. Eu lembro que você pode compartilhar aqui a nossa transmissão, a gente está ao vivo pela TV Bom Dia, 14 horas em ponto, logo mais deve começar aí a coletiva de imprensa com o novo bispo aqui do município, ele que é o 4º já da diocese aqui de Erechim, o Dom Admir Antônio Mazzali. Até que não começa aqui, que a gente tem o sinal de confirmação do Leandro Zanotto, o repórter da TV Bom Dia que está acompanhando lá diretamente do santuário, eu vou destacar um pouco mais da trajetória do bispo que assume a diocese aqui do município. Em agosto de 1999, ele foi enviado a Roma, residindo no Colégio Pio Brasileiro, onde fez o mestrado em Teologia Patrística e História da Teologia na Pontífice Universidade Gregoriana. Ao retornar em setembro de 2001, foi administrador no Santuário Diocesano Nossa Senhora Salete, em Bragani, até dezembro de 2002. Em fevereiro de 2002, ele assumiu como reitor do Seminário Maior Nossa Senhora de Guadalupe, em Cascavel, no Paraná, onde atuou até janeiro de 2009. Ele foi diretor também espiritual no Seminário Propedêutico em Corbélia nos anos de 2005 e também em 2006. De 2002 a 2005, o novo bispo de Erechim foi professor no Centro Interdiocesano de Teologia de Cascavel e 2005 a 2018 na Faculdade Missioneira do Paraná, FAMIPAR, em diversas áreas da teologia, especialmente patrologia, também história da Igreja Antiga, estágio pastoral e comunicação. Também foi secretário acadêmico de 2006 a 2009 e diretor FAMIPAR de 2009 a 2019. Ele atuou como pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cancele, de 1º de fevereiro de 2009 até o dia 9 de janeiro de 2016. Na arquidiocese, foi responsável pela formação dos ministérios da Sagrada Comunhão, participou do Conselho Presbíteros, do Colégio de Consulatores, do Conselho Econômico, também do Conselho de Formadores e Pastoral. Foi representante do clero e presidente da Associação do Clero Secular. Em 2014, foi nomeado assessor diocesano da Pastoral Familiar e em 2018 na Regional Sul 2, desde 10 de janeiro de 2016, então era pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida em Cascavel. Você vê a imagem que a gente está mostrando na sua tela neste momento, a chegada ontem, no final da tarde, do bispo aqui de Erechim, Admir Antônio Mazzali. A gente tem informação agora do Leandro Zanotto. Como é que está a movimentação aí no santuário, Leandro? Está para começar logo mais a coletiva com o bispo? A gente teve um pequeno problema técnico, já estamos resolvendo, acabamos perdendo o contato com o Leandro Zanotto e estamos tentando reconectar. Para você que está nos acompanhando agora, seja bem-vindo, boa tarde. Esta é a transmissão aqui pela TV Bom Dia, estamos ao vivo agora, 14 horas e 4 minutos, já temos o sinal do Leandro Zanotto. Começa neste momento, vamos acompanhar a coletiva de imprensa. Pessoalmente também, em audiência, é por isso um carinho muito grande, é sempre a minha admiração em São João Paulo II. A sua vida, de certa forma, tem muito a ver também com a minha vida, e eu dizia, nesse tempo de pandemia, e São João Paulo II, quando é ordenado presbítero, foi ordenado clandestinamente por causa da guerra. E agora, devido à pandemia, a ordenação episcopal aconteceria de portas fechadas. Foi isso que aconteceu, claro que não de forma clandestina, mas recordava também um pouco essa realidade.
e a minha admiração por ele. Então, por isso, esse gesto é também uma entrega, né, que eu faço a amar e a viver nessa diocese pelo tempo que Deus me conceder, né? Nós não sabemos quanto tempo, mas eu partilhava com o Padre Antônio que dentro daquilo que é o normal da caminhada episcopal, são aproximadamente 21 anos até a aposentadoria, né? Conservar a vida até aos 75, então temos aí 21 anos de caminhada pela frente. Mas o importante é ter essa consciência de que o tempo que Deus nos dá é o hoje, e viver bem o hoje, construirmos melhor amanhã. Eu sou muito otimista, eu também sou de viver muito tempo presente, sou de fácil adaptação nos lugares, eu partilhava agora também isso, deixando Cascavel, claro que com um pouco de saudades e ainda de sentimentos, de uma realidade que faz parte de toda a minha história, mas que também de agora em diante Erechim passa a fazer parte da minha caminhada e vai fazer parte da minha história. Então, quero caminhar juntos. Como eu dizia no dia da ordenação, eu venho para estar junto, para ser mais um irmão na caminhada da igreja particular de Erechim e para ser luz, para ser sal da terra, como é o meu lema, naquilo que a proposta da igreja local já existe, já tem, mas também naquilo que Deus nos pede que realizemos. Então, essa é a minha saudação a todos e uma grande alegria de poder estar aqui já hoje, me adaptando, olhando um pouco a nova residência, me instalando, para que o trabalho depois possa caminhar com tranquilidade. Então, me alegro com vocês hoje, a primeira entrevista. Eu sou muito tímido, tá? Não parece às vezes, mas eu tenho uma característica assim, então às vezes preciso ser provocado também para algumas manifestações. Mas, de qualquer forma, estou sempre disponível para atender, para acompanhar e para, como dizia, caminhar junto com cada um, com cada uma também. Então, eu abro a palavra, né, as perguntas. Talvez se eu fosse falar um pouco da minha vida, falaria algumas coisas que não fosse de grande interesse. E por isso que as perguntas direcionadas acabam trazendo de encontro aquilo que de fato interessa ao momento presente. Tomo a liberdade de observar, para quem nos vê pela Facebook, etc., que estamos tendo o devido cuidado da máscara, etc. Compreensivelmente, como o Dom Ademir está mais longe, e para facilitar a sua comunicação, ele disse que iria falar sem a máscara, mas todos estamos tomando estes cuidados. Ele entrou aqui também de máscara. A Sara vai coordenar agora a manifestação de quem desejar. Seja bem-vindo, então, Dom Ademir. Nós passamos de imediato às perguntas dos colegas. Quem quiser se manifestar, por favor, fique à vontade. Por favor. Muito boa tarde, Bispo, seja muito bem-vindo à nossa região. Eu me chamo Najasca, trabalho na rádio virtual. Já tive o prazer de conversar com o senhor tão logo a sua nomeação foi anunciada. E eu quero começar pelo começo, lhe perguntando como que o senhor recebeu a sua nomeação como bispo e quais são os seus passos agora, já que o senhor, né, está diante da posse, como o senhor vai levar agora essa sua missão aqui na Diocese de Erechim? Satisfação de poder responder essas perguntas. Bom, primeiro que nós como padres nunca esperamos uma nomeação de bispo, né? Embora muitas vezes os colegas fazem indagações, fazem brincadeiras, mas nós como padres optamos em ser padres. Ser bispo não é uma escolha nossa e nem para onde nós vamos. Mas foi uma surpresa que no meio do contexto que nós vivemos me deixou um tanto preocupado. No dia 30 de março, o arcebispo Dom Mauro se apresentou na paróquia. Um fato assim muito que eu caracterizo como sinal de Deus foi que naquele dia tinha celebrado a missa às 7 horas da manhã e por uma intuição, talvez uma presença de Deus muito forte, com o Salmo 22 ele me encorajava a viver a missão no contexto da pandemia. E com isso, quando o Dom Mauro apresentou no particular a proposta, o Papa Francisco te escolheu para bispo, eu questionei, de fato,
Mas como no meio da pandemia, nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, vem uma nomeação, e por que a minha escolha nesse período? A resposta foi: a igreja não para. E de fato nós percebemos que a igreja não para. Nesse tempo de pandemia, a igreja continua a sua missão, com todos os cuidados, com tudo aquilo que é necessário, mas a igreja está muito próxima do povo, continua dando essa assistência espiritual. E uma segunda pergunta que me veio no momento de certa forma, de susto, né? Poderia dizer assim, porque na verdade é um certo susto de pensar que tem que começar um novo trabalho, é uma nova realidade. Eu dizia: e para onde eu vou? Não que eu tivesse a preocupação de escolher lugar ou para onde eu fosse seria importante, mas é pergunta natural que surge no momento, né? Quer dizer, se foi escolhido, e agora para onde eu devo trabalhar? Então citamos alguns lugares que sabia que estava vacante, e por coincidência eu mencionei num terceiro momento Erechim, veio a confirmação. Naquele momento eu me senti angustiado, por um lado, teria que dar a resposta de imediato, mas por outro lado recordei da celebração que havia feito de manhã, no Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e também de uma realidade que eu nunca disse não à igreja, naquilo que foi me proposto. E aí eu disse a Dom Mauro: bem, eu nunca disse não à igreja, se ela me pede, embora eu me conheça, eu sei dos meus limites, das minhas dificuldades, sei que o contexto não vai ser fácil, é um grande desafio, mas eu aceito. Assim, muito livremente, porque eu me sinto muito livre interiormente, e essa liberdade interior me dá condições e me sinto muito tranquilo em assumir a missão. Claro que é um desafio, mas nós estamos aí sabendo que a missão é confiada por Deus, e é Ele quem vai também nos orientar, nos conduzir naquilo que nós devemos viver. Então, primeiro momento, sem dúvida, que foi de apreensão diante do contexto da pandemia, foi de apreensão por ter uma nova missão e grande missão pela frente, mas também de confiança que a ação de Deus sempre acontece na nossa vida. E eu tive ao longo da história muitos momentos assim de Deus, né, de experiência de Deus realmente, então me encorajei para essa missão. Quanto ao destino, nunca foi preocupação, sempre estive aberto àquilo que a igreja me pediu. E agora a missão que aqui tem por realizar, eu acho que existe um plano pastoral na diocese, existe uma caminhada já percorrida, e nós vamos caminhar juntos. Eu não venho para trazer grandes novidades, eu venho para caminhar como alguém que está para somar naquilo que é o trabalho de igreja, naquilo que é o plano pastoral da diocese. E claro que nesse percurso, né, nós vamos trilhando aí um caminho conjunto naquilo que for o melhor diante dos desafios e das necessidades também da igreja particular de Erechim. Então, traçar um caminho de missão, eu diria, não existe uma preocupação primeira no meu ministério, existe sim de conhecer a realidade, de me inteirar daquilo que é caminhada e somar com aquilo que já existe. A história nunca pode ser negada, a história nunca pode ser interrompida, é dar continuidade à missão da igreja local, que na verdade é a missão de todos nós. E o bispo, embora possa estar à frente e orientando, ele deve ser alguém que também compartilha da realidade que o envolve na missão que tem por fazer. Então o meu objetivo é me inteirar da realidade e somar juntos naquilo que a igreja particular de Erechim de fato tem como necessidades. Mais ou menos seria isso. Claro que eu tenho um histórico na minha caminhada, que um dos elementos que eu considero fundamentais é a valorização da família, valorização da vida, da concepção ao seu fim natural, porque também venho de um trabalho muito intenso junto à pastoral familiar, na Arquidiocese de Cascavel, no Regional Sul 2, e também algumas atividades a nível nacional. Então, por isso, é muito presente essa dimensão, né, da família, da formação, da vida, e a necessidade de somarmos em defesa da vida, que começa de fato, né, pelo ambiente da família. E aí nós temos
a abrangência de toda a comunidade, porque tudo que fazemos passa pela família, passa pela formação, e aí então um caminho a ser trilhado é de valorização desses valores, né, diante dos desafios que o mundo hoje apresenta, tanto para a família quanto para a defesa da vida. Reforçamos que, além da imprensa que nos acompanha virtualmente pelas redes sociais, Dom Admir, muitos fiéis estão mandando as boas-vindas. Seria impossível nomeá-los todos, mas muitos fiéis estão desejando boas-vindas para o senhor. Muito obrigado, então que Deus abençoe a todos e que nós possamos brevemente nos encontrar, né, nas nossas comunidades aí, com abertura para as celebrações. Então, minha saudação, meu carinho também a todos os fiéis que acompanham. Passamos à próxima pergunta. Boa tarde, Bispo. Eu sou a Cristiane, do Grupo Atmosfera de Comunicação. A gente já teve a oportunidade de conversar por telefone mesmo, quando o senhor gravou um vídeo para nós, imediatamente após a sua nomeação, se o senhor se recorda. Sim. O senhor mencionou agora que o senhor tem, por tradição, projetos, valorização da questão familiar. Como é que o senhor vai encaminhar talvez essa sua ideia, especialmente voltada para os jovens? A gente sabe que esse é um segmento hoje que precisa de bastante atenção. A própria igreja hoje trabalha com bastante atenção para o jovem, assim como o nosso próprio Papa Francisco. E esses jovens são a formação de novas famílias. Como é que o senhor pretende trabalhar com esse segmento, com esse público? Bom, quando eu falo família, nós atingimos os casais, atingimos as crianças, atingimos os jovens, atingimos os idosos, entra aí no contexto também os nossos viúvos, viúvas, né? Pessoas que de fato precisam da nossa atenção. E acho que o trabalho da Diocese, pelo pouco que eu conheço do plano pastoral, né, posso dizer assim que já tive um contato, o Padre Antônio me enviou o plano pastoral, ele já contempla essa realidade. Então, na verdade, é compartilhar as experiências e, junto com essa experiência, fazer com que os projetos da Diocese, dos padres, das paróquias, vá também dando esse direcionamento. Claro que é um trabalho de conjunto e a longo prazo, né? Mas, diria assim, é uma atenção que nós precisamos hoje ter presente, porque é uma realidade que nos desafia, até mesmo porque os jovens precisam ser valorizados, eles têm uma riqueza muito grande a apresentar também a nós que já estamos numa caminhada. Então eu creio que nós precisamos, valorizando as pessoas, valorizando o lado humano, valorizando a família, nós vamos conseguir trazer toda essa realidade para um projeto que abarca a todos e que na verdade acaba acontecendo pelo empenho, pelo esforço de todos. São pensamentos, né, que nos vêm, que experiências que serão partilhadas e que depois, na prática, depende também do contexto em que estão vivendo. Realidades que nos desafiam hoje, por exemplo, as universidades, né, os nossos estudantes universitários, assim como outras situações do mundo da educação, que precisa ter esse acompanhamento, essa presença, essa preocupação de todos nós, mas especialmente que a igreja hoje tem como preocupação, né? A igreja não está alheia a essa realidade do mundo da educação, nem mesmo a realidade social que está aí. E é vivendo em meio a essa realidade que nós vamos fazendo acontecer todo um projeto de valorização da pessoa humana, da vida, e com essa valorização dos valores cristãos também. Bem, chega uma pergunta aqui da comunicação da CNBB Sul 3, quem nos enviou foi a Vitória Rosba. Ela pergunta o seguinte, diz que lhe acolhemos com alegria em nosso regional, e como o senhor vê esse movimento de saída da Igreja Paranaense para assumir essa missão no Regional Sul 3, aqui no Rio Grande do Sul? Uma saudação a Vitória, né? E também os demais. Bem, a igreja vive hoje um projeto grandioso que propõe uma igreja em saída, né? Esse saída não é só sair de dentro de uma estrutura para o mundo, mas é uma saída, às vezes, da nossa condição e até mesmo das comodidades da nossa caminhada. Eu vejo que a minha saída do Regional Sul 2 para o Sul 3 não deixa de ser parte da missão da igreja e assumir isso também como uma condição.
a igreja pede que estejamos em saída na evangelização. Não poderia dizer não para uma igreja que me pede de sair para uma nova realidade. E penso que essa dimensão da igreja em saída, de fato, estão nas diretrizes da Igreja do Brasil, está aí no pedido do Papa Francisco, é algo que já está presente nas comunidades, mas que talvez, né, nós precisamos ainda caminhar enquanto igreja, não igreja local, mas igreja universal, nessa consciência da missão que é de todo cristão, o desinstalar-se, o abrir-se ao novo, o abrir-se ao diferente, e aí entra a dimensão do respeito, respeitar o diferente, respeitar o novo, e nisso eu posso também apresentar a proposta, apresentar a dimensão de uma igreja que se faz presente em outras realidades. A igreja em saída não significa sair das estruturas, mas também sair das estruturas para estar junto ao povo e junto às realidades pertinentes de hoje, emergentes, que nos interpelam a sermos uma presença e ao mesmo tempo um sinal diferenciado do valor da vida e daquilo que a própria igreja propõe enquanto caminhada cristã. Então, a Vitória, eu lembro isso, né? E o fato de estar aqui no Regional Sul 3, para mim já é uma manifestação de Deus e um cumprimento dessa proposta do Papa Francisco de desinstalar-se para outras realidades. E nós podemos fazer isso também dentro do contexto da própria diocese, da própria igreja particular. Esse desinstalar-se significa estar disponível, estar livre, acolher aquilo que o novo vai nos propondo ao longo da caminhada. Próxima pergunta, algum colega? Boa tarde, Bispo. Meu nome é Leandro Zanotto, eu sou do Grupo Bom Dia de Comunicação aqui de Erechim. E a pergunta que eu faço é a mesma também que muitos espectadores que estão nos acompanhando aí estão nos enviando pelas redes sociais. Eu sei que o senhor acaba de chegar aqui em Erechim, ainda é muito novo, mas a região também quer lhe conhecer pessoalmente. Nesses tempos que nós estamos vendo de pandemia, o senhor já prepara uma agenda para ainda esse ano poder visitar as paróquias aqui da região do Alto Uruguai, da grande região que abrange a Diocese de Erechim? O senhor pensa ainda esse ano visitar todas elas? E também, durante as suas entrevistas, o senhor falava aí que um dos seus lemas do seu ministério é a frase: é preciso ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero saber se o senhor vai continuar com este lema a partir de agora no seu ministério como bispo. Bom, eu começo pela segunda questão do lema. O lema já faz parte da minha vida presbiteral, foi o lema que eu escolhi já quando ordenado padre, em 1992, porque no tempo de teologia foi algo que sempre me chamou a atenção e a minha característica, o fato de eu ser muito otimista, de valorizar a vida, de sentir o valor dos momentos bons, que muitas vezes são esquecidos pelas situações negativas da vida, em algumas realidades até da experiência passada onde eu vivi, havia muitas preocupações em falar daquilo que é o negativo. E eu combati muito isso, por isso também essa valorização do lado positivo da vida, das coisas boas. E aí a gente encontra sentido mais para viver, mais esperança. E ao mesmo tempo eu sempre procurei ser uma presença que ilumina um pouco a caminhada das pessoas. Não que eu seja modelo para ninguém, mas que a minha presença possa ser, e esse é o meu objetivo, ser também um estímulo ao valor da vida e a caminhada de cada um. Então o lema é da ordenação presbiteral, assumi agora na ordenação episcopal também, portanto será o lema do resto da minha vida, sem dúvida nenhuma. E como fazer isso se concretizar, vai ser o dia a dia, vai ser a minha presença. Quanto à visita às paróquias, às comunidades, no momento presente nós estamos com dificuldades porque o contato direto com as pessoas está limitado. Mas eu tenho intenção sim, ao longo deste ano, de poder passar aí pelas comunidades, mesmo que em algumas missas virtuais, conhecer as paróquias, visitar os padres, né, conhecer um pouco mais e conhecer de fato o ambiente da diocese. Tenho presente isso, que um dos objetivos desse ano não seria de fazer
nada de extraordinário, mas de conhecer realmente essa realidade, e para isso, às vezes, a presença se torna importante. Então, tenho como pensamento visitar, sim, né, as 30 paróquias, né, se não me falha a memória, são 30, né, na Diocese, depois de uma agenda que nós vamos preparando aí ao longo do tempo. Existem algumas coisas que já são pressupostos para o trabalho, existe uma agenda já em algumas atividades, né, que são próprias, administrativamente falando, mas que também na dimensão pastoral eu pretendo percorrer o território da Diocese, conhecendo as paróquias, né, estando mais próximo aí das comunidades. Mesmo sabendo que em muitas delas a presença da comunidade não será possível, mas vamos nos aproximar pelos meios virtuais, pelos meios de comunicação. Então, com certeza, isso faz parte da agenda deste ano, sem dúvida nenhuma. Próxima pergunta. Boa tarde, Dom Ademir. Posso tirar a máscara? Fazer a pergunta? Tudo bem, seja bem-vindo. Meu nome é Marciano Rorig, eu sou da Rádio Aratiba, repórter, apresentador de programas. Nosso diretor é o padre Dirceu Balestrin, que está aqui presente. A pergunta é a seguinte: estamos vivendo esse momento aí de pandemia, né, infelizmente, e todos nós, de uma certa forma, tivemos que nos reinventar, né? Eu sou professor também e na área da educação, essa adaptação a esse novo modelo de ensinar os nossos alunos é bastante diferente do que é tradicional. A igreja certamente não foi diferente, teve que se reinventar de uma certa forma para chegar até a casa dos fiéis, enfim, ir de encontro aos fiéis, né? Como é que o senhor avalia toda essa situação e se, de repente, isso vai ficar como um legado daqui para diante, a igreja usar mais diversas outras plataformas de comunicação para alcançar o maior número possível de fiéis? Então, essa é a pergunta. E mais uma que eu posso fazer também é o seu sentimento neste momento, né, vivenciando o primeiro dia aqui na nossa diocese. O que o senhor está sentindo neste momento? Um sentimento assim bastante seu, bastante íntimo, né? Está vivenciando esse primeiro dia aqui na diocese. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, nós percebemos que a pandemia do coronavírus trouxe um grande desafio a todos os setores da sociedade, seja no campo da educação, para o ensino online, seja para a igreja. A igreja se reinventou de fato e buscou os mecanismos para se fazer próximo das comunidades. E toda essa parte dos meios de comunicação social, da mídia, das redes sociais que foi implementado na vida da igreja, é algo que não vai voltar atrás. E nem podemos voltar atrás. Foi uma necessidade diante do contexto da pandemia, mas uma necessidade que gerou também uma criatividade que não dá para abandonar mais. Embora sabemos do valor da presença física, e isso jamais vamos deixar de trabalhar, mas as redes sociais é algo que nós não podemos mais abandonar de fato. Ela trouxe também uma riqueza muito grande. Basta nós pensarmos uma Semana Santa, por exemplo, neste ano, sem a presença dos fiéis, que numa igreja se tinha aí 2.000, 3.000 pessoas, e pelas transmissões, pelas redes sociais, nós atingimos 20, 30 mil pessoas. Claro que nós não queremos que isso seja algo permanente, porque a presença dos fiéis às nossas igrejas, a presença física, ela é fundamental. Esse relacionamento humano deve acontecer, mas isso não significa que nós vamos deixar, abandonar as redes sociais, porque elas deverão agregar ainda mais a missão evangelizadora da igreja a partir de agora. Muitas comunidades fizeram um investimento, inclusive, bastante significativo, para que nesse período chegasse aos fiéis a mensagem, a proximidade da igreja, no anúncio da esperança, da alegria e da certeza de que não estavam sozinhos. Isso já não é mais
algo que possa se abandonar. Então, eu reafirmo a necessidade, sim, de uma presença física, de retornar àquilo que era o normal, mas de maneira nenhuma nós poderemos abandonar toda essa realidade das redes sociais, dos meios de comunicação, para continuar evangelizando. Então, é algo que se tornará presente e constante na vida da igreja. E eu creio que, de um lado, temos o aspecto negativo, que a pandemia distanciou as pessoas, mas, de outro lado, também aproximou muitos que não estavam presentes através das redes sociais, inclusive os jovens. Então, é algo que vai permanecer, sem dúvida nenhuma. E, aliás, faço questão, de afirmar isso como um mecanismo da igreja hoje, que não é só aqui, é em todo lugar, ele será de grande valia para a nossa missão. Quanto ao sentimento hoje, eu cheguei ontem à noite praticamente, final da tarde, e o Padre Antônio dizia, vieram 3 padres e um leigo junto comigo, trazendo a mudança. Um deles, inclusive, é de família aqui de Barão de Cotegipe, terra do Padre Dirceu Balestrin. Tem os parentes aqui ainda, ele está comigo, fica aí essa semana, mais na casa dos parentes. Mas ontem, quando os dois, o padre e o leigo, saíram, claro que, aliás, hoje de manhã, foi assim um sentimento um pouquinho de ficar só. Mas, ao mesmo tempo, como eu dizia já antes, eu vou me adaptando facilmente e essa liberdade que eu tenho de me desligar me facilita. Não posso negar que o sentimento é um pouco assim de apreensão ainda, de novidades, então conhecer até mesmo o ambiente que a gente está, mas muito livre e disposto a seguir em frente a caminhada, sei que vou sentir saudades de algumas coisas, que é natural, é humano, o bispo não deixa de ser humano e sentir saudades depois de uma caminhada de quase 28 anos é natural, numa realidade única praticamente. Eu vivi todo o meu ministério centrado praticamente na cidade de Cascavel. Os trabalhos que fazia na parte do interior da diocese era sempre unido também à minha moradia na cidade. Então são 28 anos de caminhada na mesma cidade, no mesmo ambiente, as pessoas muito próximas. Mas hoje com as redes sociais a gente mantém contato e assim por diante. Estou muito tranquilo, muito sereno para isso. E o sentimento, de um lado, é de alegria, começar uma nova etapa também nos traz assim uma riqueza muito grande. As novidades nos enriquecem. Não posso negar, como eu disse, que em alguns momentos a gente lembra com saudade de algumas coisas que a gente tinha lá. Mas isso vai passar e sei que aqui também já vamos nos sentindo em casa aos poucos, Dom Admir, chegou uma pergunta, 2 perguntas, aliás, da radiodifusão AM e FM. Ambos os colegas, Eudeuvaldo Dias e Docimar Schmidt, eles perguntam para o senhor, qual o papel do bispo e da igreja, na vida da igreja, e das pessoas, especialmente em tempos de transformações, e quais os desafios também nesses dias que estamos vivendo? Uma saudação ao pessoal da radiodifusão. Bem, o papel do bispo é ser um ponto de unidade, de comunhão. Tem a sua responsabilidade administrativa enquanto igreja particular, tem a missão de guiar a realidade diocesana como alguém que está à frente, como pastor. Acima de tudo, o papel do bispo eu vejo como o pastor a guiar o seu rebanho, que é o trabalho da diocese. E nesse contexto assumir essa responsabilidade de uma região, de uma realidade que lhe é confiada. Vejo o papel do bispo como alguém que promove a comunhão entre o presbitério, entre as comunidades. É aquele que vive também essa unidade com o povo de Deus, que lhe é confiado. Então, o ponto de unidade, de promover essa unidade, não obstante as diversas situações e diferenças que existem, até mesmo no contexto ecumênico, num contexto de outras denominações religiosas, mas também ser ali um ponto de referência
e de fraternidade. Eu me proponho, de fato, e me propus desde o início, a ser esse ponto de comunhão, de unidade, seja com o presbitério, seja com as lideranças, mas também com as comunidades e a sociedade civil, na qual a gente também tem, de certa forma, que manter sempre uma presença e promover essa unidade, respeitando as diferenças, respeitando a forma de viver, a forma de pensar, mas enriquecendo toda a caminhada com essa presença junto aos demais. Então vejo um pouquinho esse papel. Muito bem. Próxima pergunta, um colega. Seja bem-vindo, Bispo. Me chamo Isabel, do Grupo Bom Dia de Comunicação. Gostaria de pedir para o senhor, referente à sua trajetória no Paraná, quais são aí os marcos, as experiências com os fiéis, com os grupos de trabalho lá, que o senhor procura trazer para cá, enfim, e estima que prossigam aqui na nossa região? Bem, obrigado pela pergunta. A minha trajetória, pelo que creio que a maioria já pôde conhecer um pouquinho pela biografia, eu fui para o seminário já com 19 anos e nesse período anterior eu fui funcionário público, trabalhando numa escola municipal durante 3 anos. Então, desde muito cedo, a dimensão da educação, do magistério, esteve presente na minha vida. Eu trabalhei numa escola de 1ª a 4ª série, também de 5ª a 8ª, especialmente nas áreas de ciência e matemática. Naquele tempo, no interior, eu ainda cursava o ensino médio, mas, dado algumas habilidades que foram promovidas e alguns cursos que eu tive a oportunidade de fazer, também trabalhei nessa área. Aí depois, filosofia, em Toledo, com licenciatura, que tive a oportunidade de fazer, também é voltada para a educação, A filosofia, embora hoje a maioria dos cursos são bacharelado, na época nós tínhamos essa área de licenciatura, então também fiz muitos estágios na dimensão da educação. Depois da teologia, eu fui trabalhar no seminário, e o seminário foi talvez assim o período mais forte do meu trabalho no ministério. Foram mais ou menos 16 anos entre a parte de orientação espiritual, promoção vocacional e também como reitor do seminário. Depois, tendo feito o mestrado, ali nos anos 99 a 2001, retornei para o seminário, atendi algumas paróquias, atendi o santuário diocesano, um pouco à distância, porque um período que eu estava trabalhando na faculdade. Então, eu vivi praticamente de 2002 a 2019, muito voltado para a sala de aula, para o ensino, para a educação, no curso de teologia que nós tínhamos em Cascavel. O Padre Antônio, quando fez a apresentação da biografia no dia da nomeação, ele ainda dizia, o currículo estava voltado muito para o magistério, mas assim, sem dúvida que é algo que eu tenho um apreço muito grande, portanto a formação é algo que devo trazer presente ainda mais, eu trago como experiência para compartilhar com a realidade diocesana. Portanto, a formação acho que é um elemento muito presente na minha vida, que valorizo muito. Depois, nos trabalhos, eu tive a oportunidade de estar em paróquias do interior, no santuário, paróquias da cidade, e depois, por fim, aí nos últimos anos, na catedral também. Acompanhei pastoral familiar, acompanhei a formação de ministros, algumas outras atividades de nível de paróquia, todas as pastorais. Eu diria que não venho para trazer aquilo que lá eu tinha, eu venho com uma experiência de algo que eu realizei lá, para compartilhar na realidade que aqui hoje existe. Então, não é para transferir o que eu fazia lá para a Diocese de Erechim, mas é para viver, a partir da experiência que eu tinha, partilhar dessa experiência com aquilo que aqui já existe, que com certeza será também uma riqueza ainda maior para a minha caminhada no ministério. Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar assim é que eu não vou transferir o que eu fazia lá para a Diocese de Erechim. Não, eu vou viver a partir da experiência que lá eu tinha,
assumindo e colhendo a experiência que aqui já se vive e somando juntos e enriquecer ainda mais a vida da igreja. Tá? Minha trajetória é marcada de de certa forma, um grande campo da educação, né? Eu fui professor na Faculdade de Teologia, secretário acadêmico, fui diretor de 2009 a 2019, então assim, a parte administrativa, a parte burocrática da educação, e eu pretendo, de fato, usar dessa experiência para somar com as experiências, como eu já disse, aqui na Diocese também. Tá? Nos encaminhando já para o final, mais 2 perguntas, pode ser? Por favor. Boa tarde, Dom Altamiro, é um prazer tê-lo conosco. Já falamos em entrevista que nós fizemos da Rádio Cultura e Jornal Boa Vista. Eu vi atentamente algumas perguntas feitas aqui e eu quero entrar numa situação talvez um pouco polêmica, não para o momento, mas talvez necessária, porque eu já vi uma colega minha fazendo a mesma pergunta, talvez que eu ia fazer, o distanciamento da juventude da igreja, principalmente em nossa cidade. A pergunta que eu lhe faço: nós tivemos outros bispos que conduziram, e diga-se de passagem, necessária como tocador de obras aqui. Mas, no entanto, por mais que alguns padres digam que não, mas que aqui e que lá se ouvia a necessidade de uma pastoral mais voltada, o senhor já falou da família, do jovem para voltar. E para a retomada da volta das famílias para dentro da igreja, a juventude dentro da igreja, seria necessário, a pergunta que eu lhe faço, dar um choque que o senhor chegou voltado com a pastoral para a retomada do jovem que volta para a igreja? O que o senhor pretende fazer de agora em diante? Bem, sempre é um desafio quando nós encaramos o novo, né? E vejo como um grande desafio essa realidade da juventude. Mas eu creio que, na minha concepção, e não conheço a realidade daqui, não posso dizer como está e como é a realidade dos jovens ou mesmo da família aqui na Diocese, mas eu me baseio naquilo que no mundo hoje se propõe. Nós precisamos inovar algumas coisas para atrair os jovens. Mas eu creio que quando nós trabalhamos na comunidade, trabalhamos com a família, nós não só vamos atraindo aqueles que já estão, mas vamos preparando também o futuro. Uma das situações, por exemplo, a nível de Brasil, hoje já se trabalha muito, é a formação da juventude para o sacramento do matrimônio. Fazer com que sintam o valor dessa formação, se torne algo mais profundo, e ao mesmo tempo que prepare essas famílias para que no futuro os seus filhos não vivam tão distantes quanto muitos de hoje já vivem. Mas eu creio que vai ser uma caminhada, não posso aqui traçar uma dimensão ou um trabalho concreto no momento, até porque faltam elementos para isso, e eu sei que na Diocese já existe essa preocupação, mas, como eu disse, às vezes nós podemos dar um incentivo maior, dar uma prioridade em alguns elementos que vai fazer com que isso acabe se moldando no decorrer da caminhada. Então, os jovens é um desafio sim, mas eu pretendo chegar aos jovens a partir das famílias. E creio que há muitos movimentos que já trabalham com a família, há muitas pastorais que já trabalham com a família, mas nós temos que encontrar juntos mecanismos que façam com que isso se torne mais visível. A igreja tem feito muito, mas nem sempre torna-se visível aquilo que ela faz. E a gente precisa, talvez aqui uma proposta já que fica como um apelo a vocês que são jornalistas, aos meios de comunicação, que a gente possa mostrar mais esse lado bonito da vida da igreja, mostrar mais esse lado da importância da família estar na igreja,
e de que a igreja está aberta a acolher o novo, a acolher as diferenças e acolher os jovens de uma forma também a fazer com que ele se sinta bem, se sinta feliz num ambiente agradável. Aí entra uma outra dimensão que o senhor mencionava, que é as nossas estruturas. Elas têm que ser estruturas que favoreçam o encontro de pessoas, e nesse encontro de pessoas que criam um relacionamento, que criam uma amizade, que criam um vínculo, e esse vínculo possa ser para a construção de uma realidade nova, de uma sociedade nova, onde os valores, onde a fraternidade, onde a amizade se fortaleça ainda mais. Eu creio que é por aí o caminho, fazer com que as pessoas façam a experiência de Deus através do outro também. Uma das dimensões muito importantes, e acho que nós temos que trabalhar, e que os jovens hoje têm sede, é também essa dimensão espiritual. Eu venho de uma realidade de trabalho na orientação espiritual do seminário, mas venho também de uma realidade de promoção de muitos retiros espirituais, e que a vida de oração, a vida de comunidade, a partir do encontro com Deus na oração, no encontro com Deus também na pessoa do outro, nos ajuda a moldar um pouquinho a nossa caminhada de fraternidade e construir juntos uma nova sociedade. Eu creio que a dimensão espiritual é o elemento que transversal em tudo aquilo que nós fazemos. Sem a oração, sem a dimensão espiritual, sem a presença, sem a busca de Deus, sem a Eucaristia, sem a liturgia da palavra, né, sem a meditação daquilo que são os ensinamentos de Deus, nós acabamos ficando apenas um sentimento humano, e o elemento da experiência de Deus é fundamental para a experiência humana também. Próxima pergunta. Boa tarde, eu sou Carlos do Roda de Cuia. A minha pergunta é a seguinte: você como bispo, né, sendo um grande pastor para guiar um grande rebanho, que nem a diocese de Erechim, qual que vai ser o seu primeiro passo relacionado às pastorais, como por exemplo a pastoral da criança, que ela é não muito visível em nossa diocese? Bom, primeiro elemento, né, a pergunta é fundamental. Primeira coisa é conhecer. No primeiro momento, eu não posso fazer nada e também não quero fazer nada sem antes conhecer. Conhecer a realidade da diocese, conhecer os padres, porque são eles os grandes colaboradores, são eles que estão à frente de toda essa dimensão pastoral. O bispo pode ser o grande incentivador, mas na verdade quem faz acontecer a pastoral são os padres nas suas comunidades, nas suas paróquias. É algo que precisa se ter presente, não é a ideia do bispo, não é o trabalho do bispo que vai conduzir isso, pode ser um incentivo. Então é conhecer, para que conhecendo, juntos a gente possa responder aos desafios que são apresentados. Seja a pastoral da criança, ou seja qualquer outra pastoral ou movimento, o primeiro passo que eu quero de fato assumir aqui como compromisso, inclusive, é conhecer a realidade. Somente conhecendo eu posso dizer alguma coisa, somente conhecendo eu posso também fazer alguma coisa. E nesse conhecimento, com certeza, as experiências vão se juntando e nós vamos construindo uma nova história, ou construindo a história que já foi iniciada, mas que vai se renovando cada dia. A ação de Deus e a ação da igreja acontece na história humana, e essa precisa ser sempre levada em consideração. Para finalizar, mais uma pergunta? Não? Mais? Volto agora, então, Dom Admir, para ele fazer uma pergunta que eu ouvi ele feito na primeira conversa que tivemos, que é se o senhor já conhecia aqui a nossa região. O senhor fala que é tudo muito novo, mas o senhor, por acaso, em algum outro momento já esteve aqui na nossa região? E, finalizando, eu quero lhe pedir, o senhor vem como líder da comunidade católica aqui para a região. Mas a gente sabe que o nosso povo todo ele é formado por diversas outras religiões. Eu quero saber como vai ser o seu relacionamento com essas outras religiões. Bom, primeiro, eu estive uma única vez aqui em Erechim, em julho de 1988. O padre Dirceu Balestrinho, o padre Jair Carlesso, naquele ano estudava filosofia em Toledo, nós estávamos no mesmo ano, eu morava no seminário, e na ocasião da ordenação diaconal do padre Jair Carlesso, ali na linha Chieta de Três Arroios,
eu vim como representante do seminário para estar na ordenação. Eu fiquei hospedado na casa do padre Dirceu, ali em Barão do Cotegipe, na famosa linha 6, né? Isso eu lembrei sempre. E depois participei da ordenação diaconal do padre Jair, lá em Três Arroios. Foi a única visita que eu fiz. Nós estivemos aqui na Cúria um minutinho, né, com o padre Dirceu. Passamos por aqui assim muito rapidamente. E foi num final de semana apenas, 2 dias que ficamos aí. Então assim, foi a única vez que eu passei por Erechim, de fato. Eu já fui para o sul, passando aqui próximo, na BR, mas sem contato. Então, essa foi a única oportunidade que eu tive. Já são 32 anos, né? Aproximado aí 32 anos que eu estive aqui. Então, muitas coisas mudaram e eu posso dizer que eu não conheço Erechim. Apenas foi aquele momento. Numa memória um pouquinho fotográfica, eu ainda lembro dessa ocasião. E quanto a outra pergunta que você fazia, né, sobre as denominações religiosas. As denominações religiosas, né, nós temos aí um aspecto importante que é o do respeito, em primeiro lugar. Assim como nós queremos ser respeitados enquanto Igreja Católica, eu preciso também respeitar as outras denominações. Não significa que eu esteja concordando com todos ou que, né, eu possa, né, perceber que os outros também estão aí. O que é importante para mim? Primeiro, o respeito. Segundo, aquilo que é comum, levarmos em consideração para trabalharmos juntos. Há um trabalho de ecumenismo que precisamos fazer com as igrejas cristãs. Com as outras denominações, eu diria, respeito em primeiro lugar. E aquilo que a gente puder somar juntos, vamos fazer. Aquilo que é comum. A questão da fé, a questão do segmento, da doutrina, o respeito já está contemplado aí. Então, da mesma forma que eu peço, né, e eu quero que esse respeito aconteça em relação à Igreja Católica, a minha atitude também em relação aos nossos irmãos separados, qualquer que seja a denominação, mas que também a gente possa, olhando para o bem comum da sociedade, a gente possa trabalhar naquilo que temos em comum. Finalizando então, Dom Admir, uma última pergunta que chega para nós é sobre os espaços, diversos espaços que a Diocese possui, a exemplo deste santuário que nos acolhe nesta tarde, Santuário Nossa Senhora da Santa Cruz, Santuário Nossa Senhora da Salete, e também sobre as vocações. Como é que o senhor entende e enxerga o papel desses espaços e das diversas vocações dentro da Igreja? Bem, os espaços do santuário são fundamentais para a espiritualidade, né? Eu creio que essa dimensão devocional, essa dimensão de fé, ela é alimentada também nesses espaços específicos. E claro, cada um tem o seu papel, tem a sua forma de conduzir, e eu creio que a valorização do espaço sagrado, ele é importante. É claro que temos que pensar sempre numa fé madura e fazer com que esse espaço não seja apenas, né, um devocionismo, mas que seja um espaço em que a experiência de Deus aconteça de fato. A valorização dos santuários é importante, e de qualquer espaço litúrgico, né, de qualquer espaço religioso, precisa ser alimentado, respeitado nas suas condições, sem dúvida que orientado também para que ele tenha como princípio a orientação madura da fé e a experiência de Deus. Enquanto às vocações, temos que lembrar, a messe é grande e poucos são os operários. Precisamos suplicar, precisamos pedir que o Senhor da messe envie operários à messe. Trabalho vocacional, me parece que dentro daquilo que é a proposta para a nossa vida de bispos, é a primeira responsabilidade que nós temos, né? Alimentar a diocese nas vocações, para que tenhamos padres e que tenhamos a igreja viva também a partir dos seus ministros, né? Então, não dá para dimensionar o trabalho vocacional, mas ele é algo já essencial no ministério episcopal também, na vida das comunidades, e devemos alimentar isso, né? Então, encaminhando a conclusão, renovo um grande agradecimento a todos os repórteres que estiveram aqui, todos os meios de comunicação que transmitiram ao vivo, e o Edson nos dizia, um número grande que nos acompanhou.
Muito obrigado a todos e convite para continuarmos. Então, peço ao Padre Maicon Malacarne, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, aqui perto, coordenador diocesano da pastoral, para também fazer uma pequena comunicação a respeito da missa do próximo domingo. Boa tarde a todos, boa tarde, Dom Admir. Uma das grandes questões que tem passado por todos nós e por toda a nossa diocese é como nós não poderemos participar da missa da posse do nosso novo bispo. Mas isso se tornará possível pelos meios de comunicação, por todos os que estão aqui e por outros. A gente quer lembrar que a missa de posse do Dom Admir no próximo domingo, às 16 horas, vai ser restrita para um grupo, mas será transmitida então pelos diversos veículos de comunicação. A gente lembra que o canal do YouTube, do Facebook aqui do Santuário são os geradores do conteúdo, são através aqui desses canais que o conteúdo vai ser lançado, e aí a gente convida todos que quiserem retransmitir a missa, se sintam acolhidos, bem-vindos, assim como também as rádios que entram em cadeia para a transmissão. Então a gente lembra dessa sintonia, dessa grande rede, dessa grande cadeia que a gente forma no próximo domingo às 16 horas, para a posse então de Dom Admir aqui na Diocese. Em outras palavras, Sr. Maicon, o esquema é o mesmo, muda apenas que hoje a virtual gerou o som e domingo a difusão fará o mesmo esquema para todo mundo poder acompanhar. E a gente conta com a compreensão. Todos nós gostaríamos de ver a catedral cheia, mas nós respeitamos as autoridades sanitárias, queremos seguir os protocolos estabelecidos com todos os cuidados. Estivemos sexta-feira passada numa reunião do Comitê Municipal e eles entenderam bem e diziam assim: nas atuais circunstâncias, sem problema, 30% apenas da capacidade da catedral, com todos os cuidados. Até perguntaram se nós teríamos um controle das pessoas que vão participar. Não é um controle assim, digamos, né? Policial, mas temos que fazer para que não passemos do número e depois sermos alvo assim de compreensível questionamento ou crítica. Então, dentro desses cuidados, faremos tudo. Junto com esse agradecimento, agora, Dom Admir, especialmente para o senhor. O senhor é muito solícito, muito generoso, desde o meu primeiro contato, né? Nos sentimos muito bem. E eu quero registrar isto, e senti logo uma grande proximidade, uma grande disposição de colaboração, a simplicidade que ele tem. E ele dizia que era tímido, que dirá se não fosse, né? Com a comunicação de hoje à tarde. Muito obrigado. E agora a gente tomaria a liberdade, estando aqui no Santuário de Fátima, de a gente rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe, que nos ajude o novo bispo, e também solicitar a ele que dê uma bênção para nós, primeira bênção aqui dentro deste santuário, com a compreensão de quem talvez nos meios de comunicação não tem a mesma fé, mas tem a mesma piedade, digamos, se não é mariana, é a sua devoção. Rezemos então, pedindo a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando antes da bênção, que Dom Admir está à disposição depois para entrevistas exclusivas, um complemento a mais que cada veículo queira fazer. Depois também, se quiserem marcar alguma entrevista, dirijam-se à Secretaria da Cúria Diocesana, que a secretária ou agente fará o contato e verá a possibilidade dele para participar. Dom Admir. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a todos pela presença, quem nos acompanhou também, e saibam que estarei sempre disponível, né, mesmo com a minha timidez, mas disponível também para as indagações, as preocupações e para compartilhar com os meios de comunicação da cidade, vocês aqui presentes e outros, aquilo que a nossa igreja de fato vai caminhar. Então,
Não tenham receio quando tiver alguma situação de telefonar, de marcar um horário, e aí vamos atender com muito carinho a todos, independente do veículo de comunicação. Então, obrigado pela presença. Eu quero desejar que Deus derrame muitas bênçãos, muitas graças sobre essa diocese, quem nos acompanhou, também sobre todos os meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa caminhada a todos e um abraço fraterno. Até a próxima. Ou melhor, até domingo.